Aí chega o momento da morte. Tá? Como o nosso saudoso Raul Seixas dizia: ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem. Vista-se com a sua mais bela roupa quando vieres buscar, que o meu corpo seja cremado. O resto é meio queimação. Mas é interessante que no refrão ele fala: vou te encontrar, morte, vestida de cetim, porque em qualquer lugar espera só por mim. E em seu gosto, em seu beijo, eu vou provar um gosto estranho, que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Assim? Então ele mostra esse retrato de uma morte bela, tá? Ou seja, sempre falava, sempre filosofava sobre a morte. E as pessoas inteligentes... Ele lia Bhagavad Gita, né? Ele lia o Gita. As pessoas inteligentes falam da morte, porque faz parte da realidade. O assunto da morte era corrente nos textos ancestrais, tá? Mas, infelizmente, quando tem alguma catástrofe, alguma pandemia, né, a morte é vista como... Ela é passada, o tema da morte é passado como junto com o medo, né? Junto com a mensagem, né? A comunicação é violenta, né? De ameaça, não é assim? Não é uma comunicação, mesmo os grandes administradores, os grandes pesquisadores, né? Passam nesse tema de uma forma muito obscura. Isso deixa as pessoas assim deprimidas, né? Porém, nós podemos falar de uma morte e ficar para cima, né? Porque, como Krishna diz na Gita, no desempenho dos nossos deveres, a gente simplesmente tem de cumprir os nossos deveres sem apego, tá, ao resultado. E devemos seguir o verso 2:27 da Gita, que Krishna diz: para aquele que nasce, a morte é certa. Mas para aquele que morreu, vai ter o renascimento, vai renascer. Então, para que se lamentar? Né? Não precisamos nos lamentar, porque vai ter uma continuidade, tá bom? Então, no Gita, Krishna capítulo 8, texto 6, Krishna diz: Yanyam vapis maram bhavam. Durante a vida estamos esculpindo o nosso próximo corpo, e quem quer que ismaram, quem quer que se lembre, quem tem uma consciência, quem consegue elevar sua consciência na hora da morte, vai me alcançar, segundo Krishna diz na Gita. E Antakale Chamameva, quem quer que no final da vida, no momento, né, da passagem, consegue lembrar-se. Por isso essa coisa da lembrança é importante. Por isso Prabhupada definiu Bhakti Yoga, definiu o movimento Hare Krishna, ele define como um movimento para a consciência de Krishna. O que é consciência de Krishna? É você 24 horas por dia estar lembrando de Krishna. Tá? Está ligado a essa energia espiritual de Krishna. Não importa os seus afazeres, você pode estar constantemente elevando a sua consciência em Krishna. Por quê? Porque a hora da morte pode ser o próximo momento. Tá? Como Bhishmadeva, que foi um grande mestre, um dos grandes Mahajanas, um grande transmissor do conhecimento dos Vedas, no momento da morte ele estava numa guerra e ele levou muitas flechadas. Então ele caiu assim para trás. Quando ele cai para trás, ele tinha tanta flecha nas costas dele, que ele caiu assim, as flechas trespassaram ele ficou deitado numa cama de flechas. Só que ele era um yogi. Um yogi perfeito, ele pode escolher o momento de morrer, sabia? Um yogi, ele sabe que quando ele nasce, ele tem um número de pranas, ele tem a quantidade de vezes para respirar. O yogi, ele controla tanto o seu prana, através do pranayama, né, através do controle dos ares do corpo, que ele respira tão lentamente, ele é tão tranquilo, que ele fala: não vou morrer agora. Né? Apesar das flechas estarem afetando o seu corpo físico, não é agora que eu vou não. Né? Então, eu vou esperar Krishna chegar aqui. Então, Krishna estava ali, né, foi a guerra de Kurukshetra, né? Então Krishna, dentro do coração de Bhishma,
ele já estava acabando a guerra de Kurukshetra, ele foi, tem uma grande personalidade me esperando, vamos lá? Aí Krishna chamou Arjuna, chamou Yudhishthira, todos os seus irmãos, e eles ficaram ali em volta de Bhishma, trocando uma ideia com ele, falando com ele assim, no último suspiro de Bhishma, e sabendo que Bhishma era um grande sábio, Krishna pediu para Bhishma passar para Yudhishthira as últimas instruções. Quais são os deveres ideais de um governante? Né? Então essa seria uma passagem muito importante para os governantes do planeta terem acesso, porque Bhishma mostra os deveres dharma de um governante ideal no momento da passagem, né? Como a Damodara diz, né? As instruções dos Vedas se passam sempre nos momentos difíceis, nos limiares assim da vida, o conhecimento é passado. Bhishma não é diferente disso. No momento dele abandonar o corpo, Krishna mesmo tira dele ali tudo de bom assim dele. Então ele sai do planeta assim iluminado com Krishna ali na frente dele, tá? Então, Prabhupada explica que consciência de Krishna, Bhakti Yoga, significa a essência de toda a instrução, de todo conhecimento, de todo conselho, é sempre se lembrar de Deus, de Krishna, e nunca se esquecer dele, a todo momento, tá? Porque a qualquer momento vai ser o momento derradeiro, né? O momento da nossa passagem, tá? E se a gente está bem consciente ali, com a nossa consciência elevada em Krishna, isso vai garantir uma boa passagem, tá? Aí Prabhupada ele fala algo muito bonito, tá? Ele fala que pode haver muitos impedimentos para uma pessoa que está cantando Hare Krishna. Nós podemos ter dificuldades, mesmo como praticantes, como espiritualistas. Não é que o espiritualista é isento de problemas, tá? No entanto, tolerando todos esses impedimentos, deve-se continuar a entoar, repito comigo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para que no final da vida se possa ter o benefício completo da consciência de Krishna. Porque o cantar de Hare Krishna é a forma mais sublime, prática, de se lembrar de Deus, tá? Se lembrar de Krishna. Somente aqueles que, alcançando o mundo espiritual, não voltando ao mundo material depois da morte, tá? Então, ou seja, aqueles que alcançam o mundo espiritual não voltam ao mundo material após a morte. Mas tem outros destinos, tá? Tem outros destinos que se pode atingir e como alcançá-lo, tá? Krishna fala que quando alguém morre no modo da bondade, atinge planetas superiores, mundos celestiais. Ou seja, olha que desafio. Nós temos de transcender até mesmo a bondade material. Porque uma pessoa que é muito bondosa, ela é mais feliz, não é assim? No Gita Krishna diz, Sattvat Sanjayate Jnana, da bondade se desenvolve o conhecimento verdadeiro. Uma pessoa que tem conhecimento, que sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, ela tem mais discernimento e ela é mais feliz. E essa felicidade é que é o problema. A pessoa pode ficar condicionada a esse sentido de felicidade, ficar egóica e esquecer da sua essência, né? Esquecer de Deus, esquecer da consciência de Krishna, tá? Por isso, se recomenda até transcender essa bondade material e se situar na bondade pura, chamada Vishuddha Sattva. Quando alguém morre no modo da paixão, ele nasce entre aqueles engajados em atividades fruitivas, que é no reino terrestre, né? E quando alguém morre no modo da ignorância, nasce até no reino animal. Essa é uma polêmica, né? A mente tem psicose. Nós temos os nossos companheiros, colegas espiritualistas, seguidores de Allan Kardec, André Luiz, e temos mas tem uma linha, né? Outro dia eu participei de uma live, eu fui convidado para participar de uma live de um grupo de espírita chamada MOVE, que é o movimento movimento pela ética animal espírita, tá?
Movimento pela Ética Animal Espírita. Fiquei conversando mais de 1 hora, né? Numa live, está no YouTube, né? Vocês podem pesquisar. E é muito interessante que esse grupo, tá? Do MOVE, eles acreditam que o animal tem alma, tá? Que a alma, ela não é só um privilégio, né, do ser humano. Os seres não humanos também têm alma, e o ser humano que não aproveita bem, né, a sua oportunidade dessa forma humana, que tem uma cabeça, um cérebro especial, capaz de formular perguntas e buscar respostas, se ele não aproveita, é como um jovem, um filho que recebe uma pensão, né, uma mesada do pai, e o pai percebe, opa, esse garoto não está usando bem o dinheiro, né? O que o pai faz? Ele pode cortar a mesada, até judicialmente ele pode cortar, se ele está vendo que o filho está se matando com aquela mesada, não é assim mesmo? Assim mesmo, Deus, ele deu essa forma humana, que é especial para nós, e não é por vaidade, por orgulho, que você pode dizer que eu nunca vou perder essa forma humana. Se você não usar bem, você pode perdê-la, tá? Então, nós discutimos isso nessa live e não teve nenhum embate, né? A moça concordou o tempo todo, dizendo que é isso mesmo, tá? É possível que o animal, que a forma não humana, né, seja evoluída espiritualmente também, tá? Porque às vezes um espiritualista avançou tanto, mas ele tem hábitos ou desenvolve apegos, né, que levam ele para formas inferiores. E ele pode ficar pouco tempo ali naquela forma inferior e se elevar para a forma humana, tá? Então a alma, tem muitas referências aí que Prabhupada está explicando que o corpo é apenas um envolvimento, né? É a casa da alma. E a forma humana é uma casa menos densa, né? Que nós temos mais oportunidades para evoluir espiritualmente. E alguns animais também, tá? Tem até projetos, né, tem livros já que devotos escreveram sobre experiências de animais espiritualmente evoluídos, tá? Animais que mesmo na forma, num corpo de animal, conseguiu ir diretamente para o mundo espiritual, tá? Mas tem casos, né, como o Prabhupada falou, né, se a pessoa age como um animal, como não evoluir? Tem pessoas que têm tendências inferiores, tão incivilizadas, que a gente vê, nossa, essa pessoa é muito desumana, não é assim? Parece um animal, né? Já age como um animal, é insensível, né? Inclusive a gente até discutiu sobre uma pesquisa que o FBI fez para traçar perfil de criminosos, tá? É dito que uma criança que é acostumada a maus tratos com animais, que convive com pais que maltratam animais e fazem crueldade com animais, há toda a possibilidade dessa criança ser um psicopata. Então, segundo o FBI, tem uma porcentagem enorme lá, não sei se 80%, 90% dos psicopatas, eles maltrataram, eram cruéis com animais na sua infância. Voltando um pouquinho ao assunto que a gente viu antes, mas tudo a ver com esse agora. A gente viu antes naquelas energias internas, externas e marginais. E lá eu fiquei na dúvida se marginais éramos nós humanos ou nós seres vivos. Seres vivos, jivas. Até mesmo os devas, os semideuses, são seres vivos também, marginais. Quem não está na categoria de seres marginais é, por exemplo, um avatara, né? Que vem apenas, né? Um avatara, ele vem para cumprir uma missão específica e volta. Ele vem aqui só de passeio, tá? Mas as jivas são consideradas marginais e até nityavadas, almas eternamente condicionadas, porque nós não sabemos quando entramos em contato com a matéria e não conseguimos traçar na linha do tempo o momento que vamos sair do envolvimento com a matéria. Por isso usamos esse termo, eternamente condicionado. Tá? Eu fiquei com uma dúvida dentre tantas outras, é o seguinte, você falou
lá do Karma Cred Master Power. Então a pessoa está lá, né, usufruindo dos mundos celestiais. Esses seres que estão nesses mundos superiores, por que eles têm que voltar? Quer dizer que essas pessoas não têm consciência, então aqui na Terra seria o ponto de partida para subir. Então é assim, isso que eu não consegui concatenar. Então a pessoa está lá, no mundo celestial, usufruindo do seu Cred Master. Nenhum desses seres tem consciência para falar, caramba... Não tem. Isso eu queria saber. É lógico que se a pessoa tem um certo nível de... Depende, porque é assim, existem planos. Naquela flor de lótus que a Damodara descreveu na Visarga, na subcriação, tá? Brahma, ele cria o universo, lembra? Aí do caule da flor de lótus, né, Brahma fica perplexo ali e começa a criar os universos. É dito que no caule daquela flor de lótus, no caule dela é que estão os universos superiores, os mundos, né, superiores, intermediários e inferiores. Imagine, gente, olha, tem esse Vishnu que cria todos os universos, depois ele entra em cada universo tem um Brahma, né? Imagine que esse Vishnu é apenas uma expansão de Krishna. Imagine a posição de Krishna no mundo espiritual, tá? Então não existe só um Brahma, muitos e muitos Brahmas. Agora, quando um ser vivo, né, uma alma muito piedosa, chega no planeta de Brahma, tá? Porque assim como nesse mundo, a gente vê assim, as categorias de locais, né? Quando a pessoa vai escolher um local para morar, geralmente ela quer saber, se ela tem oportunidade, ela vai escolher um lugar que tenha menos criminalidade, né? Um lugar que tenha uma vizinhança harmônica, um lugar bonito, não é assim? Então, mesmo nesse mundo a gente vê regiões superiores, intermediárias e inferiores, não é? No cosmos, no universo, existem planetas superiores e superiores. Se uma alma, uma diva que tem esse crédito master, né? Se ela vai nesse planeta superior, ela não desce. É dito que esse planeta é conhecido como Brahma Loka ou Satya Loka, que é o planeta de yogis, né? De pessoas muito avançadas que já vão para o mundo espiritual direto, tá? Mas aí tem mundos celestiais superiores, intermediários, e tem celestiais superiores e inferiores. Aí tem que descer. E tem planetas terrestres superiores, intermediários e superiores e inferiores. A Terra, a região que nós vivemos, é descrita como intermediário e intermediário. Isso é muito flagrante porque a gente consegue ver aqui tantos sintomas bacanas, elevados, de locais muito especiais e locais muito degradados. Por isso, intermediário e intermediário. E existem mundos, né, superiores, inferiores, intermediários e inferiores e inferiores. Mas mesmo esse inferior não pode ser considerado o inferno eterno dos cristãos. Porque mesmo que uma alma vá para o mundo inferior e inferior, vai chegar um momento que depois de pagar o karma negativo ali, ela vai ter a oportunidade de subir. Porque ao contrário disso, Deus seria um juiz, né, um sádico, né? Como um pai, por exemplo, que vai castigar um filho eternamente por causa de uma falha do filho. Nenhum pai é assim, né? O Pai Supremo também não. Ele nunca vai castigar um filho eternamente. Ok? Posso fazer uma pergunta em cima disso? Quando você fala desses intermediários, por acaso pode ser aonde esses espíritos estão tentando sair? De onde eles estão tentando sair desse mundo para o outro? Sim, pode ser. É o caso que a gente vai falar agora do suicídio, né? Mas pode ser aqui na Terra também, né? O suicídio, por exemplo, dentre as várias opções ou destinos, o suicídio é o menos recomendado, tá? Porque Prabhupada define o suicida como um assassino, né? Um criminoso. Você está cometendo um crime contra você próprio, tá?
Porque nós nascemos com uma cota de vezes para respirar e a gente tem de respeitar essa lei. Você não tem direito de tirar nem a sua própria vida, tá? E esse mês que estamos passando agora, né, é o mês de setembro, considerado um mês para conscientização no mundo todo, tá? Porque já é caso de saúde pública. Eu vi uma pesquisa outro dia que por minuto, a cada 40 ou 50 segundos morre uma pessoa de suicídio no mundo. É muita gente, sabe? Muita gente. Durante a pandemia isso aumentou mais ainda, tá? A saúde mental era o que se gastava com saúde mental. Nos próximos anos, os governantes vão ter de gastar muito mais com saúde mental. As farmácias homeopatas estão assim em São Paulo. Sim. Fazendo vazias, agora tem fila. A eutanásia é considerada também essa situação? Depende, né? Países que permitem a eutanásia, por exemplo. Depende da situação, né? Depende da situação. E o ponto é que nós acreditamos, né, que a alma, quando ela tem uma morte extemporânea, né? No caso, por exemplo, a morte repentina é quando você não tem oportunidade de criar o seu desejo, né? O desejo não é natural. Então, quando a gente está pronto para fazer a nossa passagem, nós temos de estar desejando, porque o desejo é inerente. Constantemente estamos desejando algo. Por isso, a importância da elevação da consciência, para que, no momento da passagem, que esse desejo seja superior, não seja tão denso, tá? A pessoa já esteja... Por isso, dentro da sociedade védica, os dharmas estavam relacionados com os estamentos sociais. Tá? Na primeira fase da vida, tamas. Na segunda fase da vida, mais rajas. Na fase adulta, uma mescla de rajas com tamas. E depois vai indo para sattva. Quando o cabelo branco vai chegando, aí tem que ser sattva, que é o momento em que você começa a refletir sobre a próxima existência. Tá? Não adianta tingir cabelo, nada. Tudo bem, isso é bom para você se sentir bem, com a sua autoestima, mas o coração tem que estar branco, tá? A brancura da bondade. Você tem de trazer sattva, que é o estado natural do ser. Você está em sattva, você tem a possibilidade de reflexão, de refletir sobre aquele momento. Você não vai ficar tão apegado, tá? Como aconteceu de Parikshit Maharaja. Parikshit Maharaja aceitou a morte, mas nunca pode ser comparado com o suicídio. Parikshit era neto de Arjuna, tá? Filho de Abhimanyu, que era um grande guerreiro, e um dia ele estava assim na floresta e ele cometeu um desrespeito com o yogi, e o filho do yogi amaldiçoou esse Parikshit a morrer nos próximos 7 dias picado por uma cobra. Eu estou lembrando disso porque outro dia eu dei uma aula para o Templo de São Paulo falando desse tema, eu associei ao setembro, né, amarelo. Porque Parikshit, quando ele soube que ia morrer durante os 7 dias, o que ele fez? Ele não tinha motivo para renunciar ao mundo, né? Ele tinha uma bela esposa, ele não precisou de conquistar o seu reino, como Alexandre o Grande fez. Ele estava ali, ele recebeu o reino de Yudhishthira, de Arjuna. Ele já tinha um reino já, e era muito respeitado, porque ele era um rei digno de virtudes. Mas ainda assim, quando ele recebeu a notícia que ia ser picado por uma serpente alada nos próximos 7 dias, ele voltou para o palácio, tirou a coroa, tirou a roupa toda de ouro, tirou seus colares de ouro, tirou as pulseiras, colocou uma roupa simples de asceta e foi para a floresta. Foi para as margens do rio Ganges para esperar a morte. Você entrou ali e começou a meditar. A notícia se espalhou, porque é assim, né? Quando a gente fica sabendo que alguém vai morrer. Obrigado, mais uma. Água boa, né? Vou tomar todas. Então, quando ele ficou sabendo que ia falecer, ele poderia até ter rechaçado essa maldição, porque ele tinha poderes. Foi uma criança que lançou a maldição para ele.
Mas ele viu como um arranjo da providência. Não. Eu vou aproveitar porque ainda, enquanto a minha mente está lúcida, tá? Enquanto eu posso elevar a minha consciência, eu vou aproveitar essa maldição e fazer a minha passagem. Não foi assim, ele não estava depressivo, sabe? Ele não foi uma morte consciente, esse é o ponto. Então ele se senta ali, aí aparece o filho de Vyasadeva, que foi o compilador dos Vedas. Shukadeva Goswami aparece e ele pergunta para Shukadeva, a primeira pergunta que ele faz, o que uma pessoa, ou seja, mais uma vez na soleira da porta, no limiar, o conhecimento é gerado ali, a gestação do conhecimento. Ele fala, o que uma pessoa deve ouvir, cantar, meditar, lembrar no momento derradeiro, no momento da morte. O que se deve fazer no momento de morrer, né? Eu até fiz a brincadeira, se algum de nós, né, recebesse a notícia de que vai morrer daqui tantos dias, o que você faria? Eu já vi filmes de que o cara, vou aproveitar ao máximo a vida, né? Vou realizar meus sonhos. E muitas pessoas se tornam inconsequentes, não é assim? Porque a falta da crença, da continuidade da vida, a falta da crença na reencarnação é um dos motivos dos crimes hediondos, né, de tanta inveja, de tanta corrupção, de tanta loucura, porque se não vai ter uma continuidade, se não existe uma próxima vida, se a vida é só aqui, se a vida se resume nesses 50, 60, 80 anos, eu vou aproveitar o máximo e ninguém vai ficar no meu caminho. Tá? Eu vou pisar na cabeça de quem estiver na minha frente para satisfazer meus desejos, porque não existe uma consequência, não existe a continuidade. Então, simplesmente pelo fato de acreditar que existe uma continuidade, só por acreditar teoricamente nisso, você vai se tornar um cidadão ou uma cidadã mais ética, ok? Então, podemos falar por muito tempo do suicídio, tá? Mas o suicídio gera o que se chama de forma espectral. Você está interrompendo o seu tempo de vida que lhe foi proposto. E se você interrompe, não é que o sofrimento seu vai acabar. Eu vou acabar com a minha vida que está muito sofrido. Vai continuar o sofrimento. Às vezes de uma forma pior ainda, tá? De uma forma considerada fantasmagórica, espectral. Um corpo de fantasma, ou seja, se você gostava de cantar, como aconteceu com Jane Joplin, Jimi Hendrix, né, que se suicidaram involuntariamente com overdose, imagine inclusive tem um filme chamado Encruzilhada, não sei se vocês já viram, que conta a história quem